meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Compartilhem, né? Comentem, né? Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 1. É um prefácio e saudação. Vamos ler. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Simão Pedro, que é Pedro, né? Servo de Cristo e apóstolo de Cristo, e os outros, né, com ele, né, que alcançaram a fé. Que fé é essa? A obediência a Deus, dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina e mandamentos de Cristo, né? Igualmente preciosa na justiça do nosso Deus, né? Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, né? A vida eterna, né? A respeito à vida eterna e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, né? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, né? A concupiscência tem concupiscência do mundo, do homem e da carne, que todas elas nos leva à perdição, nos leva contrário a Deus, né? Nos leva para o inferno, essas concupiscências. Concupiscência da carne, concupiscência do homem e concupiscência do mundo, né? Todas essas concupiscências nos leva a perder a vida eterna. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário que um verdadeiro cristão venha ter essas coisas: amor puro e sincero no coração, né? Amor puro e sincero, com fraternidade, com piedade, com perseverança, com domínio próprio, né? Com ciência, né? Com virtude, né? Com todas essas coisas é o dever do cristão, né? Para que ele permaneça em Deus com sinceridade, né? Para, né? Vos deixarão, não devemos ficar ocioso, né? Nem infrutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, né? É cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, né?
porque esse versículo está falando desse jeito. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, né? Que não há perseverança, que não há amor sincero no coração, que não há virtude, etc, etc. É uma pessoa cega no pleno conhecimento da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo mandado por Deus, não nos mandamentos de homens de hoje, nem nas doutrinas de homens dos dias de hoje, dentro das falsas igrejas que tem por aí, né? Então, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados, aquele que é batizado na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Eles são purificados de seus pecados através da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo. Obrigado aí, né? Através dessas coisas é purificado na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo mandado por Deus, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Não na do homem, que o homem inventou, né? Não na doutrina do homem, porque nos dias de hoje os falsos pastores que estudam teologia, escatologia, não sei lá das quantas, eles estudam essas coisas para aprender como mais fácil enganar as pessoas dentro das suas falsas igrejas criadas por eles, não dentro da verdadeira igreja. Dentro da verdadeira igreja, no batismo, somos purificados verdadeiramente, mas o batismo feito na falsa igreja não tem serventia nenhuma para Deus, porque vocês continuam pecando, vocês continuam dando valor à mentira do seu falso pastor, né? Então vocês não são de Deus. O batismo de vocês não serve para nada, tanto na católica quanto nas evangélicas que tem por aí falsificada, porque são igrejas regidas por pastores do diabo, de Satanás, porque eles pregam mentira, pregam engano para enganar vocês, para proveito próprio. Essa é a verdade. Eles não pregam para levar vocês a ter salvação, porque eles estão enchendo a cabeça de vocês de mentira, de falsidade, de engano. E vocês acreditam e ainda dão glória e aleluia a esse cara. E vou estar te levando para o inferno. Me desculpem, a minha intenção de estar aqui não é de ofender a ninguém, nem de julgar ninguém. A própria palavra de Deus o julga vocês, porque é o que eu falo, né? Pois aquele que não há estas coisas, né, é cego. São os pastores de hoje, guias cego, né? São guias cego. Ele é guia cego, porque eles não querem pregar a verdade. Eles são tão fitados, estão com os olhos fitados na mentira, no engano, né? Então essas coisas, eles são cegos, vendo somente aquilo que está perto dele, né? Havendo se esquecido, ele se esquece da purificação, porque o batismo é uma purificação. Mas se você se batiza, né, para lavar os seus pecados e depois volta a pecar, você cada vez vai ficando pior do que era, né? Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçarás, né? É claro, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Se você segue a lei de Cristo, se você segue a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo mandado por Deus, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, não essas que tem por aí, que é falsa. Foi o homem quem criou, inventou, né? Aí, fazendo isto, seguindo a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, dentro da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo e não de homem, vocês nunca, jamais vai tropeçar, porque
você está recebendo a verdade. Mas nas igrejas falsas, você só recebe mentiras e enganos desses falsos pastores e pregadores que tem por aí. Não fiquem com raiva de mim, né? Não fiquem, né? Eu não estou julgando, não estou falando mal de você. Não, meus amados. Tenha uma sã consciência, né? Eu vou ler o versículo, reler para vocês entenderem. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isto, nunca, jamais tropeçarás, né? Porque assim vós será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com mentira, com engano, vocês não vão ter isso, né? Vocês não vão entrar no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não vai, né? Eu vou voltar e vou ler para vocês entenderem novamente. Pois aquele que não há estas coisas que eu falei anteriormente, né? Olha, é por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, e a ciência o domínio próprio. Temos que ter domínio próprio, né? O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade, né? A piedade, a fraternidade. E a fraternidade ao amor, que é o mais importante de tudo, é o amor, né? Porque se em vós abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, como os pastores de hoje, que não há essas coisas. Eles não têm amor, eles não têm piedade, né? Ele é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, né? Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçarás. Isso é uma pessoa que vai permanecer na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, mandada por Deus. Porque assim vós será amplamente concedida, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar esta coisa, ainda que a saibais e estejai confirmado na verdade que já está convosco, né? O apóstolo Pedro falando para os irmãos. Pelo que estarei sempre pronto para... O apóstolo Pedro está pronto para lembrar estas coisas aos irmãos, ainda que as saibais, ainda que os irmãos saibam dessa coisa, mas ele está pronto para lembrar. E estejai confirmado na verdade que já está convosco, né? Porque quem está na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, está na verdade. Mas quem está na falsa igreja não está na verdade, está na mentira, por causa dos falsos pastores e também por causa da igreja que é falsa, né? Isso é corretíssimo, né?
e tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações. O apóstolo Pedro está falando para os irmãos, né? E tendo por justo, né? Enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações. Os irmãos têm que ficar despertos nos ensinamentos, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, que é a igreja de Deus, né? O apóstolo Pedro está falando, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembranças destas coisas. Depois que ele morrer, depois que ele está pregando todas essas coisas dentro da igreja, né? Os irmãos devem se lembrar dessas pregações, porque não seguimos fábulas engenhosas. Ele está falando para os irmãos que não segue fábula, como a igreja católica, né? É cheia de fábulas, né? A igreja católica é cheia de fábulas, né? A igreja de antigamente era cheia de fábulas. A do deserto, né, que era a lei de Moisés, era cheia de fábulas também. Engenhosa. Quando vos fizermos conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós foramos testemunhas oculares da sua majestade. Então, usa Pedro, né, como ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro e os outros, e os seus discípulos, eles são testemunha de Cristo, não como a testemunha de Jeovano, né? Testemunha falsificada de Jeovano, né? Ali eles não estavam com Cristo, eles não são testemunha de nada. Eles se intitulam testemunha de Jeovano, porque foi eles que inventaram essa história, né? Mas as testemunhas oculares de Cristo é o apóstolo Pedro, nem Paulo é testemunha ocular, não, mas Pedro é. Pedro, João, Tiago, esses são testemunha oculares, como ele está dizendo, porque não seguimos fábula, né? As igrejas de hoje, falsificadas, criam fábulas. Eu vejo nas evangélicas por aí, os pastores contando fábulas, né? Histórias, né? Histórias para enganar o povo. Eles contam história, né? Que aconteceu isso, aconteceu aquilo, com fulano, aconteceu não sei o que, ficam contando fábulas. Mas Pedro está dizendo aqui, porque não seguimos fábulas engenhosas, né? Porque os pastores de hoje são tampa nessas coisas, desculpa a expressão, são tampa, são, né? Eles são bem categórico nessas coisas de contar fábulas, né? Contar fábula é contar histórias, né? Já vejo vários pastores por aí, é que fulano de tal, não sei o que, era assim, era assado, e era do mal, agora é do bem, era roubador e tal. Isso é fábula. Leia o Evangelho. A salvação está no Evangelho, não nas histórias, não nas fábulas, né? Passamos a crer em Cristo, passamos a crer na verdadeira igreja através do Evangelho, não em histórias, não em curas, não em milagres. Não é mais isso, isso já foi, né? Isso já era. Nós não devemos crer em milagre, em cura, em nada disso, porque isso acontece no verdadeiro cristão, sem dúvida acontecerá no verdadeiro cristão. E como acontecerá milagres, cura e etc, etc? Seguindo a lei de Cristo, seguindo a doutrina de Cristo, seguindo os mandamentos de Cristo, com sinceridade, com amor puro e sincero e com fé, que é obediência a Deus, né? É nisso que teremos essas coisas.
mas devemos seguir o Evangelho de Cristo, para que possamos ganhar vida eterna, ganhar salvação, para que possamos ir ao mundo habitável de Deus, né? Não com histórias, com fábula, né? Não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizermos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Os pregadores que Cristo resgatou na sua vinda, eles são testemunhas, não é como as testemunhas de Jeová, testemunha falsificada, inventada. Eles não são testemunha. Testemunha é Pedro, é João, é Tomé, é Tiago, etc, etc. Esses são testemunha, porque estavam com Cristo. Eles viram, são testemunha oculares da sua majestade. Isso é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Né? Não, agora as testemunhas de Jeová é o nome inventado e a testemunha também é falsa. São testemunhas falsificadas, porque eles não testemunharam nada, né? Como as outras igrejas são falsas também, porque só existe uma única igreja verdadeira. Só existe uma única igreja verdadeira que Deus, o Pai Todo-Poderoso, enviou através de seu Filho Jesus Cristo. E se chama Igreja de Deus. Não é igreja católica, não é igreja assembleia, não é igreja adventista, não é testemunha de Jeová, não é a universal, o poder de Deus, etc, etc. Todas são falsas, né? Todas são falsas porque foi o homem quem criou e inventou para proveito próprio, para enganar o povo, né? O povo anda iludido nessas igrejas, acreditando na mentira de seus falsos pastores. Desculpem, me perdoem, tá? Não estou aqui para julgar nem ofender ninguém, não. Eu falo isso porque é a verdade, simplesmente é a verdade. E a verdade ela dói, machuca, maltrata, mas é a verdade, tá? Porquanto ele recebeu de Deus Pai, né, honra e glória, quando pela glória magnífica foi dirigida e a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? E essa voz dirigida do céu, ouvindo-a nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Então os apóstolos, as testemunhas verdadeiras, ouviram isso. As testemunhas verdadeiras, como Pedro e os outros, esses são testemunhas oculares de Cristo, né? Não as falsificadas. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos. Temos que estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações, né? Devemos estar atentos à lei de Cristo, devemos estar atentos à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, né? Devemos estar atentos, né? Como a uma candeia que alumia em lugar escuro, né? Até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Que estrela da alva é essa? É que candeia é essa? A lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo.
para que estivemos na luz e não nas trevas, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. As Escrituras foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Só que nos dias de hoje tem relato de que os tradutores dos originais modificam. Tem igrejas que criam a sua própria Bíblia, distorce a palavra de Deus, né? Roubam a palavra de Deus. Até isso está na Bíblia escrito, que os pastores, falsos pastores, as falsas igrejas roubam a palavra de Deus para proveito próprio, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Mas tem versículo na Bíblia acrescentado que o homem, ao traduzir, colocou. Tipo, em Marcos 9 a 20, Marcos capítulo 9, do versículo 1 ao 20, não existe. Foi o tradutor que colocou, né? Marcos 9 até 20 não existe. Marcos 9, do versículo 1 ao 20, não existe. Foi o homem quem acrescentou para dar ênfase à Escritura, mas não existe. Não está nos originais, lá na livraria britânica, nos papiros que está guardado lá, da livraria britânica. Marcos 9, versículo 1 ao 20, não existe. Mas os tradutores completaram, né? Deram a inteligência na mente dele e completaram esse versículo. Como também João 8, né? Tem até o 9, se eu não me engano, não existe, mas está lá, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Isto é a verdade. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, vai relatar a respeito dos falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos pastores, né? Depois de Cristo ter voltado para casa. Antes já existia esses falsos mestres, esses falsos pregadores. Já existia, mesmo antes de Cristo chegar. Depois que Cristo veio, que trouxe a igreja verdadeira, única e verdadeira, foi se criando muito mais falsos pastores, falsos mestres. E aqui vai relatar a respeito dele. Os falsos mestres, o seu caráter, obras e justo castigo que eles vão receber. Da mesma forma, são os pastores de hoje. Eles não estão atentos para essas coisas, né? Os pastores das falsas igrejas de hoje, os pastores das falsas igrejas de hoje, eles não querem saber da verdade. Eles não querem saber se vai para o inferno ou não. Eles não estão nem aí. Eles falam que vai para o céu porque é para enganar vocês. Mas eles não são de Deus. Eles são de Satanás, porque eles pregam mentira, eles pregam engano. E isso vem desde Cristo para cá e até antes de Cristo, porque o povo de Deus se desviaram por causa disso, né? O povo que era de Deus antes de Cristo se desviaram de Deus para pregar mentira. Depois de Cristo, muito mais, né? Muito mais. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Esses pastores, né, como eu vou ler agora,
os falsos mestres, o seu caráter, né? Obras e justo castigo. Eles vão receber. Os pastores de hoje não estão nem aí para os castigos. Eles não pensam no castigo do último dia, porque eles só pensam no dinheiro, né? Eles só pensam em tirar dinheiro do povo. Ele tendo o jeito de tirar dinheiro de vocês, está tudo bem. Ele não quer saber se vai para o inferno ou não. Eles dizem, né, que está salvo. Eles dizem que vai receber vida eterna, mas não vai, porque são mentirosos, são enganadores. Eles só falam essas coisas, que vai para o céu, vai ter vida eterna, que é para vocês permanecer junto com ele, porque ele não vai dizer para vocês aí que está na igreja deles falsificado que vai para o inferno. Ele não vai falar isso para vocês, mas eles vai. Eles mesmo acho que devem saber que vai para o inferno. Eles sabem que estão pregando mentira, mas pela avareza, pela ganância, eles não querem saber disso. Só querem saber do dinheiro, simplesmente. E eu vou falar deles agora, né? Tanto deles nesse tempo de agora como antigamente. Já no tempo do apóstolo Paulo para trás já existia esses falsos mestres. E no dia de hoje nem se conta, né? Porque eles criaram milhares e milhares de igrejas falsificadas, se tornaram milhões de pastores falsificados de Satanás para enganar vocês, para enganar o povo, né? Como pregando mentira e engano. Eu sei que pode ter algum aí irritado comigo, né? Irritado, bravo comigo, dizendo que eu estou julgando as pessoas, né? Porque é isso que, quando uma pessoa se sente ofendida, diz que a pessoa está julgando ela, não é verdade? Mas eu vou ler para vocês aqui o caráter desses pastores de hoje. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ler. Os falsos mestres, seu caráter, obras e o justo castigo. Mas houve também entre o povo, lá atrás, né? Isso lá atrás, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo já havia, foi por isso que Cristo veio para esse povo, né? Para resgatar ele, que era falso, pregadores, mesmo antes de Cristo, e depois de Cristo surgiu muito mais, até os dias de hoje, né? Então, mas houve também entre o povo falsos profetas, isso antes de Cristo e no tempo de Cristo, né? Pregando coisas, né? Mas houve também entre o povo de Deus, falsos profetas. Como entre vós haverá falso mestre. Está falando do povo de Deus antes de Cristo, que houve falsos profetas, né? Que foi aqueles que seguiam a Deus e se tornaram falsos mestres daquele tempo para enganar o povo por conta do dízimo, né? Por causa do dízimo, antes de Cristo. Eles se tornaram falsos mestres, falsos profetas por causa dos dízimos, antes de Cristo. Agora, depois de Cristo, como entre vós, certo? Depois de Cristo, que é o apóstolo Pedro falando aqui, como entre vós haverá, agora no tempo de Pedro e nos dias de hoje, né, haverá falsos mestres. Isso é depois de Cristo e depois de Paulo, nos dias de hoje, que é o que mais tem, é falsos pastores no dia de hoje, né? Haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Isso foi depois de Cristo. Até Paulo, né? Que aqui é Pedro falando. Imagina nos dias de hoje, depois dessa evolução toda. Aí, não é verdade, meus queridos, meus amados, né? Imagina nos dias de hoje, os quais introduzirão encobertamente heresia destruidora
negando até o Senhor que os resgatou, né? Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Está falando aqui daquele povo depois de Cristo, depois que Cristo voltou para casa, né? Depois de Cristo deixar a sua igreja, eles, o povo que recebeu a doutrina de Cristo, eles estão pegando essas coisas que Cristo trouxe, né? E introduzindo entre os irmãos, encobertamente, escondido, né? Quando diz aqui encobertamente, porque é escondido. Essas pessoas que querem ser pastor lá atrás, né? Estou falando depois de Cristo, para cá. De Cristo para cá. Esse relato aqui é de Cristo para cá, um pouquinho, né? Haverá falsos mestres, né? Que é falsos pastores, falsos pregadores, os quais introduzirão encobertamente, escondido, da igreja verdadeira. Escondido da igreja verdadeira, heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Quer dizer, essas pessoas receberam a doutrina de Cristo, receberam a lei, receberam os mandamentos, foram batizados, eles foram resgatados do pecado, né? Mas, ao receber a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo, o que é que eles estão fazendo? Eles sabem da verdade. Esse povo aqui sabe da verdade que recebeu de Cristo. Mas o que é que eles estão fazendo com o que eles receberam? Introduzindo encobertamente, escondidos, fora da verdadeira igreja, heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Porque eles estão pegando, naquele tempo aqui de Pedro, eles estão pegando a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, e através disso eles estão introduzindo heresias destruidoras. Isso é também muito mais nos dias de hoje, com os falsos pastores dentro das falsas igrejas, porque evoluiu, né? Se nesse tempo já tinha essa evolução aqui, né? Eu estou lendo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que já existia esses falsos pastores depois de Cristo. Agora, imagina esses pastores daqui que já estão introduzindo heresia destruidora nesse tempo, imagina nos dias de hoje, né? Eles fazem teologia diabólica, escatologia, não sei o que mais, para aprender como enganar o povo, cria sua igreja falsificada e aí vai enganando o povo. E eles devem saber que estão se destruindo a si mesmo, como está escrito aqui, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Esses pastores de hoje, padre, assembleiano, porque tem várias assembleias de Deus, né? Os padres, os bispos, papas e etc. De todas as assembleias e das outras igrejas falsificadas, cada um pregador desse está trazendo sobre si repentina destruição de si mesmo. Porque eles estão enganando o povo, estão mentindo para o povo e não estão pregando a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, né? Mas de si mesmo. Por isso são de Satanás, sem dúvida. Aí você pode, irmão, você pode estar julgando os outros. Não estou julgando não, meu amor. É a palavra de Deus quem está julgando aqui. Não sou eu. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Por que eles estão se destruindo? Porque eles estão sendo falsos mestres, os quais estão introduzindo e escondido heresias destruidoras, né? Se possível, nega até o Cristo. Eu estou mentindo? Não. É a palavra de Deus. Agora, vocês não querem aceitar porque estão com a mente
cauterizada na mentira, querem ser de Satanás, é problema de vocês. Mas eu estou falando para vocês isso, se vocês mentalizar, vocês vão sair da legião do mal. Vocês vão sair da legião de Satanás e vir para a legião de Deus, para a legião do bem, para a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo trouxe, que Deus mandou Cristo trazer. Não essas que o homem fez por aí. Eu sei que tem gente querendo me esganar aí do outro lado. Eu sei que tem gente assim, querendo me trucidar com raiva. Mas a verdade é a verdade, ela dói, ela machuca, ela fere, mas é a verdade. Porque quem está na mentira não aceita. Simplesmente. Né? E muitos seguirão as suas dissoluções, que é o que tem hoje. Muitos seguindo as suas próprias dissoluções. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E é isso que está sendo nos dias de hoje. O caminho da verdade está sendo blasfemada por essas falsas igrejas, por esses falsos pregadores. Né? O caminho da verdade está sendo conduzido por Satanás. Né? O caminho da verdade está sendo blasfemado, porque esse povo não querem saber de Deus, não querem pregar salvação, e o povo não lê a Bíblia, e por não ler a Bíblia, come o que os seus falsos pregadores falam para ele, e eles dizem, glória a Deus, aleluia. Né? Eles não querem. E muitos, presta atenção, muitos não é pouco não, nos dias de hoje, são milhões, nos dias de hoje, são milhões, e muitos seguirão as suas dissoluções, são milhões dentro dessas igrejas falsas, seguindo as dissoluções dos seus falsos pastores, né? E por causa deles, será blasfemado o caminho da verdade, e é o que está acontecendo. Veja a igreja católica blasfemando o caminho da verdade de Deus. As assembleias, que são vários nomes de assembleia, blasfemando o caminho da verdade de Deus. A Universal, Testemunha de Jeová, Adventista, Igreja Cristã, e todas elas blasfemando o caminho da verdade de Deus, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo mandados pelo Pai. Eles estão seguindo essas dissoluções para blasfemar o caminho da verdade. Também movidos pela ganância. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 2, 3, 4, 5, etc. Também movido pela ganância e com palavras fingidas. É o que estou dizendo? Não. É o próprio Deus que está mandando Pedro dizer e eu dizer para vocês. Né? Também movido pela ganância e com palavras fingidas. Eles quem? Os falsos pastores. Eles farão de vós negócio. Eu estou mentindo? Estão fazendo de vocês negócios. Eu estou mentindo? Não, é a palavra de Deus quem está dizendo. A condenação dos quais já está de largo tempo, não tarda, e a sua destruição não dormita. Então, esses falsos pastores, né, de Satanás, vão para o inferno. Está claro aqui. Destruição, a sua destruição não dorme. Também movido pela ganância e com palavras fingidas. Os pastores de hoje falam muito lindos. Falam palavras lindas, mas fingidas. Eles farão de vós, membros das suas igrejas falsificadas, eles estão fazendo de vocês negócio, meus amados irmãos. Eles estão fazendo de vocês negócios.
a condenação dos quais, de quem? Desses pastores, já é de largo tempo. Não tarda. A sua destruição não dormita. Então, esses pastores, junto com vocês, estão caminhando para o lago de fogo. Vocês ainda têm chance de abandonar essas pessoas do mal, esses pastores de Satanás, saindo dessas igrejas diabólicas, criada pelo homem, inventada pelo homem para enganar vocês. Eles estão fazendo de vocês negócio. É dízimo, é congresso, né? É campanha, é santa ceia, é jejum, é venda disso, venda daquilo. Amados, abra sua mente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia 2 Pedro capítulo 2, né? Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, que é aqueles anjos de Satanás, né? Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou no inferno e os entregou ao abismo da escuridão reservado para o juízo, né? O inferno é no último dia, no dia do juízo. Não existe inferno ainda, mas ele está lançado para o inferno. Os anjos rebeldes lá, quando Deus terminou de criar o mundo, aqueles que se rebelaram, né? Eles foram jogados no abismo, né? E eles estão seguindo o seu chefe lá, o chefe que agariou ele lá e está aqui na terra, esperando o último dia. Ele sabe que vai viver aqui nessa terra queimando eternamente. Ele sabe, né? Se não poupou a anjos, né, quando pecaram, mas lançou no inferno e os entregou ao abismo da escuridão reservado para o juízo. Se não poupou ao mundo antigo, né? Deus também não poupou aquele mundo antigo. Que mundo antigo ele está falando aqui? A primeira geração, né, que se perdeu. Se não poupou o mundo antigo, que é a primeira geração, que foi todinha para a legião do mal, para a legião de Satanás, e só sobrou a família de Noé, né? Deus não poupou, matou todo mundo afogado. Aqueles que eram da legião do mal, da primeira criação, né? Que se passaram, porque muita gente não entende isso que eu vou dizer agora. Aquele fruto lá do Éden são duas legiões. Aquele fruto que Eva comeu com Adão são duas legiões. É a legião do mal e a legião do bem. Por isso que Deus não falou para ele o que era, nem para Adão nem para Eva. Deus não falou para eles esse significado. Mas a cobra, a serpente, Satanás que estava lá, que enganou Eva para comer o fruto do bem. Você presta atenção que quando Satanás fala para Eva comer, é o fruto da sabedoria do bem e o fruto da sabedoria do mal. São dois lá, né? É o fruto da sabedoria do bem e do mal. Quando eles comem, entra o pecado na terra, porque é a desobediência a Deus. O pecado é desobediência a Deus. Não é como a igreja católica que diz que o pecado é quando a pessoa transa com a mulher. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Isso é uma heresia sem tamanho. O pecado para Deus é desobediência a ele, que foi o que aconteceu lá no Éden, né? Quando Satanás fala para Eva comer dos dois frutos, o da sabedoria do mal, que é a legião de Satanás, o da sabedoria do bem, que é a legião de Deus. Quando eles comem, está estabelecida na terra a legião do mal e a legião do bem, e o primeiro pecado da terra, que é a desobediência a Deus, através de Eva e Adão, né? Porque se Deus não poupou a anjo quando pecaram, que é os anjos de Satanás, né? Mas lançou no inferno, entregou ao abismo da escuridão, reservando para o juízo, né? Deus jogou ele lá de cima do paraíso, eles vieram aqui para a terra, fizeram introduzir, eles fizeram
introduzir, porque é isso que Satanás faz nas pessoas. Eles fazem, além da nossa concupiscência, ele trabalha para que as pessoas pequem contra Deus. Isso é o propósito de Satanás, né? Tem o pecado de Satanás introduzido por Satanás, né? Tem o pecado introduzido por Satanás, e porque ele ajuda a pessoa a pecar, e tem os pecados das concupiscências, né? Os pecados da concupiscência da carne, os pecados da concupiscência do mundo, essa é de Satanás. A concupiscência do mundo vem de Satanás. A concupiscência da carne, que nos leva a pecar, vem de nós. E a concupiscência dos homens, que é aqueles avarentos que fazem você pecar também, né? São 3 tipos de concupiscência, né? E todas as 3 pertencem à legião do mal, à legião de Satanás, né? Porque se Deus não poupou a anjo, como eu disse, e se não poupou ao mundo antigo, né, que é a primeira geração, embora preservasse a Noé, né, Deus preservou Noé, pregador da justiça, como mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, né? Porque quando Deus enfatiza mundo, é mundo de pecado, é mundo de pecadores, não é o mundo em si, né? Quando a Bíblia enfatiza o mundo, quando a Bíblia está falando de mundo, não é um mundo terreno, não, é um mundo de pecado, né? É um mundo de transgressões, né? Se não poupou ao mundo antigo, que era os viventes da primeira geração, né? Embora, presta atenção que Deus preservou, né? Embora preservasse a Noé, porque ele foi achado como justo lá na primeira geração. Noé, com a sua família, foi achado como uma família justa. Por isso que Deus fez com que ele se salvasse fazendo a arca, para criar nós nessa nova geração, né? Pregador, mas com mais 7 pessoas, né? Que era a esposa, os filhos e o genro, né? E a nora, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, né? O mundo dos pecados. Se introduzido as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra também, né? Se reduzindo as cinzas às cidades de Sodoma e Gomorra, 2 cidades que Deus destruiu por causa da legião do mal que prevaleceu lá. Na primeira geração, a primeira geração que Deus criou, quando foi introduzida a legião do mal e a legião do bem, a legião do mal fez com que a legião do bem se perdesse para a legião do mal. Foi por isso que Deus destruiu a todos, porque o povo que era da legião do bem passou para a legião do mal, né? Daquele irmão que matou o outro irmão e foi morar lá do outro lado do Éden, né? E é aí lá do outro lado do Éden ele cresceu exorbitantemente e conseguiu, né, pegar os que estavam na legião do bem do lado de cá, do Éden, né? Conseguiu. Por isso que Deus destruiu a todos. E só restava 8 almas na família de Noé. Foi essa que ele resgatou, né? E também as 2 cidades que se perderam também, Sodoma e Gomorra. Em Sodoma ainda se achou justo, né, que era o irmão de Abraão, né? Estava lá, os anjos salvaram ele. Mas a sua mulher, como lá no início houve a desobediência de Adão e Eva, em Sodoma também teve desobediência da mulher de Ló. Desobedeceu, que os anjos disseram, vai, não olhe para trás. Mas a mulher de Jó desobedeceu a ordem e tornou-se uma estátua de sal por desobediência. Então, a desobediência a Deus é morte para ele. A pessoa que anda
desobediente a Deus está morto para Deus, né? Está morto, né? E se reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente, né? Então, como lá no início da primeira geração, Deus destruiu aquele povo, milhões, trilhões de antigamente da primeira geração, Deus destruiu por causa da impiedade deles, né? Da desobediência a Deus. Deus destruiu eles. Também Sodoma e Gomorra foi assim. Deus destruiu para exemplo, como está escrito aqui, reduziu essas duas cidades à cinza, condenando a destruição, havendo-as posto para exemplo, né, aos que vivessem impiamente. Então, todo aquele que vive impiamente para o pecado, ele morre para Deus. Deus vai aniquilar. Como está escrito, Sodoma e Gomorra foi destruída com aqueles pecadores horrorosos de lá, para servir de exemplo para os que seguissem a viver, que sabendo que o povo de Sodoma e Gomorra morreram por causa da desobediência a Deus, mesmo assim é os de hoje. Eles estão mortos para Deus. E no último dia haverá uma destruição em massa para essas pessoas, né? Haverá, porque essa terra aqui em que nós estamos vai derreter. O mar não vai existir, esse céu não vai existir. Tudo, sua casa, sua mansão, seu banco amarrotado de ouro, tudo isso vai derreter. Vai se transformar aqui em um lago de fogo. Isso é bíblico, está na Bíblia. Mas aí pode ter algum estudioso aí da Bíblia que vai dizer, como é, irmão Antônio, que o senhor está falando uma heresia dessa? Sabe por quê, meu amado? Você não entendeu essas coisas ainda? Porque você não serve a Deus. Você está servindo a Satanás. Tá? E Satanás não vai dar essa dica para o seu. Dizer que ele vai ficar queimando aqui no lago de fogo. Não é claro isso? É claro. Né? Mas está na Bíblia que essa terra aqui, ela se desfará. Ela se desfará em fogo. Tudo que há nela. O mar não vai existir, porque onde era o mar vai ser um lago de fogo também. Tá, meus amados? É isso. E se livrou ao justo Ló, né? Ló foi, como lá na primeira geração foi achado Noé com a sua família, lá em Sodoma foi achado Ló, o irmão de Abraão, né? Foi achado justo. E o anjo poupou ele com a sua família. Mas a sua mulher foi desobediente, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas aí seguiu Ló com as suas duas filhas. Né? Se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Lá onde Ló morava, em Sodoma, todos, de pequeno, de menina a homem caduco, era do mal. Por isso que Deus destruiu. Até os anjos que foram para lá resgatar Ló no dia, aqueles anjos que foram o povo queria estrupar ele. Está na Bíblia. Até aqueles dois anjos que foram para a casa de Ló para resgatar ele da destruição, os povos da cidade queriam, né? Queriam fazer sexo com esses dois anjos que estavam em forma de homem, né? Mas aí os anjos disseram: Ló, pega a tua família e vai-se embora daqui, porque isso aqui vai ser destruído. Ele foi. E não olhe para trás. A mulher de Ló ainda olhou e virou uma estátua de sal por desobedecer. Né? Porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir,
afligia todos os dias a sua alma justa com as injustiças, obra deles, né? Esse irmão de Abraão. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Então, meus amados pastores falsificados, vamos parar com essa ideia de estar enganando o povo. Vamos parar com essa ideia de estar pregando dízimo para arrecadar dinheiro do povo, de fazer campanha disso, daquilo, de fazer congresso disso, daquilo, né? Eu vejo aqui em Pernambuco tem uma igreja que todo ano faz esses congressos, né? Tem uma Assembleia de Deus que faz. Monta aquela multidão de cadeiras nos pátios mais largos da cidade, né? Eu estou dizendo isso porque eu sou testemunho. Tem uma Assembleia de Deus aqui em Pernambuco que ela pega o pátio mais largo da cidade, enche de cadeira, faz um palco, bota para cantar louvor e não tem pregação, não tem pregação de nada, só de engano. Na hora de pegar o dinheiro do povo, é gente feito formiga, parece um formigueiro assanhado, com aqueles alforjezinhos, uma varinha com um bisaquinho na ponta, parece um formigueiro assanhado no meio da multidão. Isso são os congressos que eles fazem para tirar dinheiro do povo. É de Deus uma pessoa dessa? Não é. Porque se um irmão da igreja dele precisar de um acibalene para uma dor de cabeça, ele não tira do dinheiro da arrecadação para ajudar esse irmão. Não tira. Mas antes ele vai constranger o irmão perante os outros, dizendo que ele está necessitado, né? Mas ele, sabendo que o irmão é necessitado, ele não ajuda, mas quer tirar ainda mais do que ele tem ainda. Se ele ainda tiver uma ruelinha lá, ele ainda vai tirar daquele que está necessitado, ainda vai tirar. Então, quando eles fazem esse congresso, ele bota aquele bonitão todo em pau de tosado, é feito formiga. Eu estou dizendo isso porque eu fui testemunha disso. É uma Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Eles fazem congresso todo ano. Faz campanha. E quando eles criam um horário de arrecadação, e no horário da arrecadação parece um formigueiro assanhado. O povo que vai tirar dinheiro do povo. Com aqueles alforjezinhos, pequenininhos. Um na frente de um, na frente de outro, na frente de um, na frente de outro, para lá e para cá. É rua, é carreira acima, carreira abaixo, né, do povo que está sentado, né? Agora, pregação para salvação nenhuma, não existe. Louvor que seja compatível para edificar a fé das pessoas, nenhum, não tem. Porque os que vão cantar lá, vai por dinheiro, né? Os que vão pregar um versículo, vai por dinheiro. Não vai por amor ao evangelho, não. Aí você vem me dizer que a sua igreja é de Deus? Não, meu amor, sua igreja é de Satanás. E você está servindo a Satanás junto com o seu falso pastor. Me desculpem, me perdoe, tá? Não quero ofender você, nem estou te julgando. É a palavra de Deus quem diz isso, tá? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, ele segue a carne, seguindo a carne, andam em imundas concupiscência e desprezam toda a autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Eles são assim, ou não? Estou mentindo por acaso? Não estou. Enquanto os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra ele o juízo. Os anjos de Deus têm poder para repreender eles, mas não faz. Porque eles são obedientes a Deus, né? Enquanto os anjos, embora maiores em força e poder,
não pronunciam contra ele juízo blasfêmio diante do Senhor. Os próprios anjos de Deus não vai fazer fofoca desse povo, porque o próprio Deus já sabe. Não é necessário que um anjo vá dizer a Deus que esses pastores das falsas igrejas estão praticando essas coisas, porque Deus está vendo. E o fim deles é terrível. É e vai ser terrível se ele não se arrepender, porque esses pastores falsificados têm chance. Eles têm chance. Deus quer que todo mundo se salve. Eles têm chance, mas eles devem se arrepender dessas coisas que pratica, de enganar os irmãos dentro de suas igrejas falsas, de eles permanecer na legião de Satanás. Basta eles saírem da legião de Satanás e vir para a legião de Deus, pregar a verdade, porque eu acho que eles sabem da verdade, mas como Satanás está na mente deles, eles não querem, muitos não aceitam a verdade, e principalmente os irmãos que eles doutrinam lá dentro da sua igreja falsa, também não querem aceitar a verdade, e muitos vão se perder. Essas igrejas falsificadas de hoje está levando, como está escrito, está levando todo mundo para o lago de fogo. Isso é verdadeiro, né? Mas como as criaturas eles são considerados, essas pessoas, esses irmãos, né? Esses pregadores, padre, bispo, papa, escambau, pastor, apóstolo de hoje, eles são considerados como criaturas irracionais. Eles não têm mentalidade. Eles não têm a mentalidade de Deus. Eles não têm espírito de Deus, mas de Satanás. Mas como as criaturas irracionais, por natureza feita para serem presas e mortas. Esses pastores, eles estão sendo feitos presas de Satanás e mortas por Deus, né? Blasfemando do que não entende, né? Perecerão na sua corrupção. Todos esses pastores de hoje, os padres, os bispos, né? Papa, apóstolo, pastores de hoje, todos eles são criaturas irracionais, por natureza feita para serem presas de Satanás e mortas para Deus. Porque blasfemando do que não entende. Eles falam de Deus, mas não entendem. E se entende, não querem falar do entendimento de Deus por causa da ganância, por causa da avareza. E eles vão fazer ser o quê? Perecerão na sua corrupção. Eles vão perecer, eles estão mortos para Deus. Esses pastores, padre, bispo, papa, apóstolo, etc., vão para o lago de fogo. Mas todos eles, até o fim, têm chance. Tem chance. Basta se arrepender verdadeiramente, colocar o amor puro e sincero em seus corações, se batizar na verdadeira igreja, né? Se batizar na verdadeira igreja, se tornar uma nova criatura, receber o espírito de adoção para ser chamado filho de Deus. Todos esses, tanto apóstolo, pastores, padre, coroinha, todos eles dessas igrejas falsas de Satanás têm o direito de se arrependerem, têm o direito de ser lavados, remidos. Deus o abraçará, porque Deus não quer que ninguém se perca. Isso é a verdade da Bíblia. Deus não quer que ninguém se perca, mas para isso devem se arrepender sinceros, com amor puro, sincero. Lavar, se batizar na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, única e verdadeira. Para receber o espírito de adoção, ele vai ser batizado, lavado de seus pecados, torna-se
uma nova criatura, recebe o espírito de adoção para ser chamado filho de Deus. Porque no batismo de qualquer uma dessas igrejas falsas não serve para Deus. Porque tanto a igreja quanto o batismo é falso. Na igreja católica você paga pelo batismo. Nessas outras igrejas é batizado pela mentira, né? É batizado pela mentira. Tem igreja, eu vi um relato de uma igreja Assembleia de Deus, que para se batizar, ele tem que ser um dizimista fiel, né? De carteirinha. Onde existe isso? Né? Porque dízimo não é para cristão. Dízimo não é na verdadeira igreja. Dízimo só existe na igreja falsa, na igreja de Satanás. Porque nós não estamos na igreja do deserto, nós estamos na igreja de Deus, que é a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo, mandado pelo Pai. Né? A igreja de Moisés, que é a igreja do deserto, a lei de Moisés, já era, não existe. Existiu, não existe mais. Mas eles não querem, né? E nem fazem o que a igreja do deserto fazia. Eles só fazem o dízimo, para eles está ótimo. O da igreja do deserto, para eles só serve o dízimo, né? Na adventista do 17 dias, é dia de domingo, é dia de sábado e não comer umas coisas. Também não faz o que é certo, porque faz umas coisas, mas não faz o resto que está na lei de Moisés. Então não é nada, não serve. Não serve. São mentirosos, são enganadores. Porque se pelo menos eles seguissem a igreja do deserto, né? Através da lei de Moisés, não dava lá que seja. Poderia ser conduzido a Cristo, mas eles nem isso faz. Né? Então são movidos pela avareza, são igrejas de Satanás, pastores de engano, mentirosos, são de Satanás, não resta dúvida. Mas pode ainda obter salvação, assim eles queiram, né? Seguindo. Mas estes, como criaturas irracionais, pela natureza feita para serem presas e mortas, blasfemando do que não entende, são os pastores de hoje, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em sua dissimulação, quando se banqueteiam convosco, né? Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecar, engodando as almas inconstantes, que é isso que eles fazem, né? Eles engodam os irmãos que vão lá para dentro da sua igreja. Eles estão engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, né? Filhos de maldição. É claro ou não é? É claro, meu amado. É claríssimo, né? Os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguindo o caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça, né? Mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta, né? Isso lá no tempo antes de Cristo isso aconteceu. Imagina nos dias de hoje. Estes são fontes sem água, neva levado por uma tempestade, para os quais está reservado no negrume das trevas. Isso são as igrejas de hoje, as falsas igrejas de hoje e seus falsos pregadores, né? Eles estão em treva e vão para as trevas se não se arrependerem do que estão fazendo. Porquanto, falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne, engoda com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro. Porque os pecadores, né? Tem aquele que está escapando do erro, mas eles estão colocando mais erro ainda, né? Engodando, né? Como está aqui. Engodam, né? Engodam com dissolução e aqueles que
mal estão escapando aos que vivem no erro. Né? Que está no erro, engorda ele para vir para lá, para permanecer pior ainda do que eles estão. Prometendo-lhe liberdade, né? Que é isso que os pastores fazem, falsos pastores. Não, aqui você vai ter salvação, aqui você vai ter vida eterna, mentindo para as pessoas, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Os próprios pastores, eles prometem àqueles que vai para a igreja falsa dele, prometem liberdade, né? Que eles vão ser salvos, né? Que eles vão para o céu, mas eles mesmos, quando eles mesmos são escravos da corrupção, os pastores, né? Porque de quem um homem é vencido, do mesmo modo é feito escravo. Eles são vencidos por Satanás, esses falsos pastores, dessas falsas igrejas, e são escravos de Satanás, esses pastores. Porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Isso são os pastores de hoje, junto com o povo que está seguindo ele. Porque é melhor que não terem conhecido o caminho da justiça, né? Porque eles sabem, eles leem a Bíblia, né? Eles leem o caminho da justiça, mas não seguem. Os falsos pastores das falsas igrejas de hoje. Porque é melhor, presta atenção, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. São os pastores de hoje, meus amados. São desviados do caminho de Deus. Eles pregam para a sua ganância, para a sua arrogância, para enganar o povo. São de Satanás, sem dúvida, sem dúvida. E vocês compactuam com eles. Também vai ser do mesmo modo. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão a seu vômito. É o pastor. O pastor estuda a palavra de Deus, ele está vendo a verdade ali na sua frente, mas prefere pregar mentira, prefere enganar o povo com dissoluções, com avareza, com ganância. Né? Eles, né, tem muitos que foram batizados, presta atenção, tem muitos evangélicos, pastores, pregadores, logo no início deles, que talvez eles nem tivessem essa intenção de ser ganancioso, de ser avarento, mas o outro do outro lado está chamando ele para ser. E por a ganância invadir o seu ser, ele vai atrás deles. Ele vai seguir a dissolução do outro. E aí o que é que tem? Ele era pecador, torna-se a pecador mais ainda, porque como está escrito aqui, esse provérbio, volta o cão ao seu vômito. São esses pastores, né? Que é batizado na verdade, quando era pecador, aí agora volta para a mentira, né? Volta o cão ao seu vômito, e depois que, presta atenção, esse versículo, o que ele significa, né? Presta atenção, esse versículo, o que significa. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Eu estou falando das pessoas, dos pastores, que estavam no pecado e se batizaram, como eles pensam, né? Que é válido. Isso serve dentro da verdadeira igreja. Mas na falsa igreja, o povo também tem esse pensamento, de que se batizando, ele vai ser salvo, ele está lavado de seus pecados. Não é assim? Né? Dentro das falsas igrejas tem esse pensamento. Dentro da verdadeira igreja também. Quem se batiza, pensa, está pensando que
saiu do mundo de pecado, foi lavado, está redimido. E dentro da falsa igreja é assim também, né? Quem é batizado dentro da falsa igreja, quando é batizado, ele é remido, ele pensa que é remido, né? Ele pensa, porque não é. Na falsa igreja, o batismo é falso, ele não é remido, mas ele pensa que é remido do pecado. E o que acontece? Ele foi lavado, ele abandonou o seu vômito, que era o seu pecado, né? Mas aí vem outro, um pastor que já voltou ao vômito, que ele era batizado, mas está pecando pior ainda daquele que se batizou agora, e aí ele está chamando ele. Aí o que acontece? Ele volta ao seu vômito, e ele é considerado, quando batizou, uma porca lavada. Está entendendo o ponto aí? Quando a pessoa é batizada numa falsa igreja, ele pensa que lavou seus pecados, correto? Quando uma pessoa é batizado em uma falsa igreja, ele está pensando que foi lavado dos seus pecados, né? Que agora ele se tornou uma porca lavada. Ele é porco, porque ele está na falsa igreja, meu amor. Entenda o versículo. Isso é 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Eu vou repetir e vocês vão entender. Porque melhor lhe fora não ter conhecido o caminho da justiça. Isso é o falso pastor e os falsos irmãos dentro da igreja dele, falsificado. Do que conhecido e se desviaram, né, do santo mandamento que lhe fora dado. Porque quando um pastor está estudando teologia, ele está passando pela verdade da Bíblia. Ele está lendo a verdade. Só que para ele se tornar um pastor ganancioso, um pastor, né, avarento, ele vai se desviar da verdade, daquilo que recebeu. Isso é o que o versículo está dizendo aqui, para esses pastores de hoje. Não sei se vocês estão entendendo. Preste atenção que eu vou repetir de novo. Porque melhor eles estudaram, né? Porque melhor foram não ter conhecido o caminho da justiça, que é a palavra verdadeira de Deus. O caminho da justiça é o evangelho de Cristo verdadeiro, certo? Do que conhecendo, né? Os pastores conhecem, porque ele não vai fazer teologia, ele não vai fazer escatologia, ele está conhecendo a palavra de Deus, concorda? Não está conhecendo? Ele está vendo a verdade ali na sua frente, porque ele está estudando a Bíblia. Ele está vendo a verdade. Mas aí o que acontece? Por ele ser avarento, por ele se tornar ganancioso, aí o que é que ele faz? Ele vai se desviar daquilo que ele viu da justiça dentro da palavra de Deus. Se desvia do santo mandamento, porque ele está lendo o santo mandamento. Ele está vendo a sã doutrina de Cristo. Porque ele não está estudando a Bíblia, ele está vendo isso. Mas ele não aceita, ele se desvia. Por quê? Porque é avarento, é ganancioso. Ele quer criar a sua igreja. Ele quer tirar dinheiro do povo. Então ele se desvia da justiça, da verdade, do mandamento, né? E aí, deste modo, sobreveio-lhes para esse pastor o que diz o provérbio verdadeiro. Ele viu a verdade, até se batiza na verdade, vamos supor, mas depois ele vai fazer, se desvia e vai fazer o que não é aquilo que ele aprendeu. Então ele está, o cão, né, volta o cão a seu vômito. Então esse pastor está voltando para o seu mundo de pecado novamente, que é a porca lavada. Ele é como uma porca lavada. Ele se batizou na falsa igreja, né? Ele é um porco. Ele apenas tomou um banho quando se batizou na falsa igreja. Estão entendendo? Estão entendendo o ponto? O pastor, o irmão dentro da igreja, é uma igreja falsa. O batismo não serve.
o pastor ou o irmão que está se tornando membro dela através do batismo, essa pessoa é considerado como um porco. Porque ele estava no pecado, certo? Ele estava no pecado, mas vem para essa igreja falsificada como porco. De qualquer forma, ele não está limpo, ele está sujo. Porque o batismo que ele recebeu não limpou ele é um porco. Porco é uma coisa limpa? Não. Né? Aí é como a porca lavada quando se batizou. Né? Quando a pessoa se batiza, por exemplo, o porco quando toma um banho, não sai aquela lama dele? Não é? Não sai a lama? Isso é uma pessoa quando se batiza numa falsa igreja. Ele está considerado aqui como um porco. Ele estava cheio de lama por causa dos pecados demais que ele estava cometendo. Mas só que ele não é lavado ali, ele é lavado só aquela lamazinha. Mas no seu interior, ele é porco. E volta depois, através da pregação do mesmo porco, através da pregação do mesmo porco, que é o pastor, volta a se revolver na lama. Porque o pastor está jogando lama sobre essa pessoa, sobre essa porca. Deu para entender? Eu acho que deu. Né? Então, meus amados, isso é segundo Pedro, capítulo 2, até do 1 ao 22, é relacionado aos falsos pastores de hoje dentro da falsa igreja. Tudo isso que eu falei. Estou falando isso aqui, não é para ofender ninguém, meus amados, nem julgar, nem nada, mas é a pura verdade, ok? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Com muita paz, muita saúde. Obrigado aí pela atenção de ter assistido o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado ou não gostado. Se quiserem compartilhar, eu agradeço. Se inscrevam aí no meu canal, né? Se inscreva aí no meu canal. Deixe um joinha nos vídeos, se você, caso você goste de algum. Compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Voltarei com o próximo vídeo em 2 Pedro, capítulo 3, né? 2 Pedro, capítulo 3, que vai relatar a vinda do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, relata a vinda do Senhor. Este é o próximo vídeo. E tenho dito,